Fala, torcedor vascaíno, Nabilus na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita. Hoje estamos aí, quarta-feira de manhã, né? Estou gravando esse vídeo aqui. Alguns indo trabalhar, outros indo estudar, outros indo malhar, fazer curso. Essa é a vida do torcedor vascaíno, galera. Porém, com um diferencial, né? Vamos de, assim dizer, né, um exemplo, vamos de cabeça baixa porque não dá para peitar os rivais, né, filho? Vai ser zoado, vai ser enxacoalhado, humilhado, vai ter de tudo, parceiro. Aí tem aqueles torcedores que não aceita, aí tem briga, aí tem discussão. No meu caso, né, eu vou trabalhar no escritório onde tem 3 flamenguistas. E aí, filho, chega lá, os caras me zoam, normal, tranquilo, de boa, aceito na moral, que não dá pra discutir, não dá pra gente ficar aborrecido. Vou pra academia também antes, né, de manhã, lá, turma também de flamenguista, de tricolor, botafoguense, aí todo mundo rindo, todo mundo zoando e faz parte, pô. É isso aí, futebol é isso aí, cara. Escolhi ser vascaíno, então tem que aturar, tem que aceitar. O que eu não aceito é mediocridade, cara, de gestão. É isso aí que não dá pra aceitar. Aí eu tenho que cobrar. A minha parte eu tenho que fazer. E assim, eu não quero ter razão não, cara. Não quero ter razão, eu quero ser feliz, pô. Eu quero gritar é campeão. Razão eu deixo pros otários, pros comédia, pros não vascaíno. Até porque, cara, assim, não tô aqui pra poder falar assim, eu avisei, nada disso não. Até porque eu avisei. Eu falei, eu disse que essa coisa de botar ídolo dentro, na cadeira da presidência não dá certo. Por quê? O Vasco tem a mania, cara, os torcedores do Vasco, e entre sócio, torcedor, as pessoas têm a mania de continuar no erro, cara. Assim, colocamos, né, o Roberto Dinamite, acreditamos que um ídolo vascaíno, que é torcedor, é vascaíno, o cara ia sentar na cadeira e o cara iria fazer o certo, iria acertar, cara, as coisas dentro do Vasco da Gama. Só que nós vimos que não é bem assim, pô. Para sentar na cadeira do Vasco, você não tem que ser um ídolo do Vasco, você não tem que ser um ex-jogador, você não tem que ser isso não, cara. Para sentar na cadeira do Vasco, você tem que ter diploma, você tem que ter estudado, você tem que ter feito faculdade, cursos, você tem que ter feito pelo menos aí uns cursinhos lá fora. Até porque tem que ser, mano. Para gerir o Vasco da Gama, você tem que ter uma estrutura ferramental na mente muito boa. E o Vasco não tem, cara, esse tipo de gestor hoje. Né? A gente passamos aí pelo Eurico Miranda, que era um gestor mão de ferro, que era do jeito dele, da forma dele, brigava com todo mundo, arrumava caô, gostava muito de um clássico, né? Porque era o clássico dos milhões, era onde o dinheiro entrava. Então, assim, ganhava tudo, não sei, ainda não fiz o levantamento de histórico do Eurico Miranda contra os outros presidentes. Eu sei que um dos melhores presidentes que passou no Vasco da Gama foi o Calçada, que até me lembra o Bandeira. É engraçado, né? Quando eu falo Calçada, automaticamente também eu me lembro do Bandeira de Melo, do Flamengo, né? Do rival. E aí você vê o início de tudo, cara, nas mãos do Eurico. Na política, o cara fazendo de tudo para permanecer dentro do clube por conta, né, da oposição. E aí deixa esse legado ruim dentro do Vasco da Gama, porque foi com o Eurico que começou esse legado ruim, desastroso, destrutivo dentro do Vasco da Gama, mas isso ninguém quer falar. É difícil, né? Porra, falar do Eurico, mano, que ninguém gosta, mas eu falo porque é a realidade, irmão. A situação destrutiva, ruim dentro do Vasco começou com as mãos do Eurico, que passou para o Campelo, que do Campelo passou para o Jorge Salgado, e do Jorge Salgado passou para o Pedrinho. E nós estamos vindo aí nessa mediocridade, cara. Há 20 anos sem ganhar título, sem ganhar nada, acumulando rebaixamento.
acumulando vexame. Ultimamente o Vasco tem feito histórias negativas, entendeu? Vai daqui a 30 anos vão lembrar de 4-0, vão lembrar de 4-1, de venezuelano, de equatoriano, de time que o Vasco nunca perdeu, parceiro. E o Vasco está perdendo dessa forma vexatória. Então, assim, a gente está acumulando muita história vexatória, muito prejuízo. A imagem do Vasco muito arranhada, muito suja. E aí eu fico até pensando, cara, como é que esses caras estão conseguindo patrocinadores, como esses caras estão conseguindo fazer as coisas. E como eu acabei de falar, né, cara, eu falei, eu quero acreditar no Pedrinho, eu quero acreditar de que ele vai fazer o melhor pro Vasco da Gama, quero acreditar que ele venha botar o Vasco da Gama nos trilhos, torço para isso. Não tô aqui de demagogia não, até porque para mim, cara, o Vasco da Gama tá acima disso tudo aí. Então, para mim é melhor que o Pedrinho faça acontecer, né? Felipe, né? Admar Lopes, todo mundo, Carlos Amoedo, esses caras tudo lá dentro lá, que esses caras venham, né? Junto com o Diniz, venham sentar e venham fazer as melhores contratações, venham fazer o melhor pro Vasco da Gama. Mas aí o Diniz vem e diz que não tem dinheiro, que não dá para contratar. A gente vê aí um zagueiro arrogante que vem e solta algumas pérolas aí pro torcedor, fica peitando o torcedor, cara que já não dá mais dentro do Vasco da Gama, ninguém quer mais ele. E aí, cara, eu vou deixar esse vídeo aí pra vocês assistir, pra vocês verem, cara, como é que a gestão do Pedrinho tá trabalhando, cara, como eles estão contratando errado, como eles estão agindo errado, cara, dentro do Vasco da Gama. E assim, cara, eu acredito que os caras acham que estão fazendo certo. Eles acham, não, tô fazendo certo, isso aqui que é o certo, mano. É isso aqui que vai salvar o Vasco. O pensamento dos caras são bons, cara. Eles estão pensando assim em salvar o Vasco, eles querem salvar o Vasco. Eles querem ser campeões. Eu não duvido disso. Mas eu tenho que deixar claro aqui, cara, meu ponto de vista de que, cara, eles não sabem, mano, trabalhar. Os caras são ruins, filho. Os caras são muito ruins. Eles acham que eles são bons. Eles botam na cabeça de que, cara, a gente somos bons gestores. Nós vamos salvar o Vasco, vamos fazer contratações, vamos puxar aqui, vamos fazer ali. E os caras não conseguem porque os caras são ruins, irmão. Os caras, pô, são ex-jogador, são ídolo, mano. Os caras não estudaram pra isso, os caras não estudaram pra ser gestor. Aí o Pedrinho solta essa, eu não preciso ser gestor, eu não preciso conhecer. Eu preciso me cercar de pessoas que conhecem. Mas só se cercou de burro, porra. Esse é o problema. Tu é burro porque você não sabe gerir o clube. E tu se cercou de burro porque você escolheu pessoas que não sabem. E a realidade é o seguinte. Quando a Mais Vasco ganha as eleições, que nunca ganhou, vamos deixar isso bem claro, diga-se de passagem que é tudo na maracutaia dentro do Vasco da Gama, a Mais Vasco ela puxa os amiguinhos, o amiguinho que é advogado, o amiguinho que é administrador, o amiguinho que é só amigo. E são pessoas que muitas vezes não sabem gerir clubes de futebol, porque ser administrador de uma empresa é uma coisa, ser administrador, né, de um clube, empresa é outra, ser administrador de um clube é outra. Então, o cara puxa, mas infelizmente não dá certo. A Sempre Vasco entra, fez a mesma coisa. Vamos puxar os amiguinhos. Aí Pedrinho puxou os amiguinhos todinho, puxou todo mundo ali da Sempre Vasco. Essa corriola, gente, é todo mundo é sempre a mesma coisa. Não existe um profissionalismo. Não dá para buscar um cara, um profissional. Vou buscar um cara profissional, porra, lá fora. O cara que entende, o cara que sabe fazer as coisas. Não consegue, irmão. Os caras são muito ruins, filho. Os caras são muito ruins. E essa coisa de amiguinho, esse nepotismo, isso aí só atrasa o Vasco da Gama. Mas aí, ó, assiste o vídeo aí, vocês vão saber do que eu tô falando, cara. Como eles erram com o Vasco da Gama. E desde já, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu. Eu falei aqui que o Vasco faz a roda girar ao contrário. Enquanto o Botafogo e outros times contratam barato para revender mais caro, o Vasco vende barato a sua base para contratar jogadores para mesma posição mais caros, que muitas vezes entregam menos do que a base. Eu trouxe os dados aqui outro dia dos pontos e muita gente não entendeu, normal, que eu mostrava exatamente isso sobre a base. Nos últimos 3 anos, quem foram os pontas contratados pelo Vasco e quais foram os utilizados pela base. E aí a gente vê que os pontas da base jogaram mais, fizeram mais gols, deram mais assistência e ficaram mais minutos em campo.
E os jogadores contratados, que somados custaram mais de 120 milhões, jogaram menos, fizeram menos gols, deram menos assistências e tiveram menos minutos em campo. Isso acontece para outras posições. Eu usei a ponta porque é uma das referências, entendeu? E é óbvio que nem toda a contratação foi errada. O Nuno, beleza, mas foi a mais cara, mais de 20 milhões. Era uma obrigação dar certo. Não é um favor. O Nuno foi um achado. Um achado se ele tivesse custado 3 milhões de reais, como custou o Arias ao Fluminense. O Vasco faz sempre o caminho inverso. E aí você não tem nem ganho técnico, nem financeiro. E aí essa choramingação, todas as vezes, em coletiva, de que não tem dinheiro, que tem que se adaptar, que o mercado é difícil. Claro que é difícil. Gente, para quem é incompetente, tudo é difícil. Quando estava contratando, o Pedrinho dava discurso que estava tudo dentro do planejamento financeiro. Estava tudo dentro da engenharia financeira, cadê o dinheiro? Não pode faltar, ué. Não estava tudo dentro do orçamento, tudo organizado? Ou ninguém contava que talvez os 50 milhões investido em ponta, só um ia render? Aliás, mais 50, se a gente for botar Jean Davi e Máximo Domingues nessa brincadeira aí, são quase 70 milhões ou mais 70 milhões. Fora salário, luvas, etc. Ou as pessoas acham que é videogame. Você contrata, o cara tem velocidade 70, chute 80, passe 90, e ele vai repetir aquilo constantemente no videogame. Futebol profissional é outra coisa. Vida real é outra coisa, não é videogame.